Minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você até às 10 horas da manhã com os principais destaques do seu dia. Claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua manhã muito bem informada. É claro, sintonize nos 93.7, eu não faço esse programa sozinho, Samara Souza aqui comigo. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, pelo aplicativo Band Rádios e daqui a pouquinho pela nossa live no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Band News Manaus está no ar hoje, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Vamos juntos. Nosso WhatsApp é o 993-519370, 993-519370. Os destaques deste bloco: as doenças respiratórias no período de chuva. Informações com Gabriele Moura. O mês de dezembro acende alerta para doenças respiratórias no estado. Entre elas estão os resfriados e gripes e o agravamento de outras doenças como rinite, asma, sinusite e pneumonia. O período conhecido como inverno amazônico é famoso pela quantidade de chuvas que acontecem na região norte do país. Apesar da chuva, né, Arthur, ter dado uma trégua nesses últimos dias, mas quando ela vem, essa mudança de temperatura muito brusca, muito rápida, não tem jeito. Quem tem as rinites, sinusites da vida, quem tem algum problema de respiração é atacado de imediato. Até mesmo imunidade baixa, né? Muitas pessoas ficam gripadas e nem imaginam, nem sabem por quê. Né? E muitas das vezes pode ter essa relação com o tempo, com o período de chuva, chuva e sol, chuva em alguns pontos da cidade. Enfim, é bom ficar atento. A falta de parada de ônibus prejudica os moradores do Monte das Oliveiras, fala Ricardo Chaves. Os moradores do bairro Monte das Oliveiras reclamam dos transtornos enfrentados diariamente devido à ausência da parada de ônibus. A antiga parada que existia caiu há cerca de um ano e estava em péssimo estado de conservação, com bancos quebrados, enferrujada e sem iluminação. 4 pessoas ficam feridas após um avião de pequeno porte fazer um pouso forçado na cidade de Ourilândia do Norte, no interior do Pará. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado. O caso ocorreu ontem em uma pista que fica dentro de uma área de garimpo na zona rural de Ourilândia. Entre as vítimas estavam o piloto e 3 passageiros. Eles sofreram apenas escoriações leves. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, determina que a Força Nacional seja enviada à terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, região onde atuava um funcionário da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, morto em setembro deste ano e onde a base de apoio tem sido alvo constante de ataques. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a medida se dá em apoio à FUNAI e serve para garantir a integridade física e moral dos povos indígenas e dos servidores da FUNAI. A determinação vale a partir de sexta-feira, dia 6, e tem validade de 180 dias, podendo ser prorrogada. Band News. Tempo. Mas que calor, o sol absoluto reina na cidade de Manaus, 26 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 28 graus e a umidade relativa do ar em 89%. Segundo a Climatempo, o sol deve prevalecer durante todo o dia e deve ocorrer chuva rápida durante o dia e a noite. Há 80% de chances de 19 milímetros para esta quarta-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que sai da Zona Norte pela Avenida Max Teixeira ou quem sai do Colônia Santo Antônio enfrenta uma pequena retenção por conta de uma ocorrência na Max Teixeira. Quase que naquele cruzamento foi um acidente, né? O nosso ouvinte informando que Perfeito. foi um acidente envolvendo um motociclista. Nossos ouvintes rapidamente enviam mensagens destacando essa ocorrência de trânsito. Tem gerado uma pequena retenção ali para quem quer ter acesso à Torquato Tapajós. Lembrando que a Torquato tem problemas na altura do Santos Dumont e do bairro da Paz até ali na entrada da Avenida Desembargador João Machado. Política, com Rosiane Carvalho.
8h31. Informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. A gente tem uma coluna vazia de uma hora para outra, de um segundo para o outro, cheia demais, né? Exatamente, Rose. E, inclusive, a gente começa destacando aqui que o vice-governador e o senador Eduardo Braga cumpriram agenda pública ontem na Fundação Paulo Feitosa. Eu fiquei sabendo que você tem aí bastidores desse encontro. Conta pra gente, Rose. Olha, a princípio eram bastidores, mas depois que eu olhei as redes sociais dos dois, eu vi que a coisa era pública mesmo, né? E deu o que falar esse encontro deles, né? Em função da proximidade, né, do governo Wilson Lima com figuras que são considerados políticos tradicionais e que, de certa maneira, receberam um recado forte nas eleições do ano passado, né, de 2018, a votação histórica de alguém que era fora da política, né, um outsider. O Wilson não tinha carreira política, muito menos o defensor público Carlos Almeida, e figuras tradicionais, né, receberam votações muito baixas, e essas mesmas figuras, algumas que não conseguiram emplacar nas urnas, outras que tiveram dificuldades, a gente vê nesse momento uma proximidade muito forte do governo, para usar palavras aí que o governador gosta de usar, né, o governador Wilson, mas muito próximos aí do governo, né. Já falamos do senador Marazi, já falamos da nomeação do Paulderney Avelino, né. E esse encontro aí foi olhado dessa maneira pela mídia toda, com o senador Eduardo Braga, também em função desse contexto. Bom, aí, Arthur, o que chamou a atenção aí é porque há nas redes sociais do Carlos Almeida, do vice-governador, chefe da Casa Civil, muitas informações, fotos, vídeos que demonstram, né, que exibem aí a ampliação desses aliados do governo Wilson Lima, né? Um governo que ao longo do ano foi tido como um governo com fragilidades políticas, né, de se articular, né, de se fortalecer politicamente no jogo, ou ao menos usar, né, todas as possibilidades que a máquina do Estado permitem a quem está no comando dela, né? Sim. Mas as imagens, os vídeos, as informações que a gente tem de quem participa e participou desse encontro, por exemplo, Eduardo Braga, elas expõem algumas fragilidades, né? E a gente compara aí esse aquário político a novos peixes e aos tubarões, né? Porque é uma máxima que existe aí no mercado, né? Na questão do empreendedorismo, na área de negócios, né? As pessoas estão sempre alertadas de que você pode navegar, né? Você pode navegar no oceano, no entanto, é preciso identificar quem é quem, né? E saber também das suas próprias fragilidades, do fortalecimento, da força, né? dos outros, né? Os tubarões, claro, vão sempre engolir os peixes pequenos, né? Sim. Então, lá naquele encontro, o que as pessoas se impressionaram foi com a postura, né, do senador Eduardo Braga, muito à vontade, demonstrando toda a sua... o seu perfil político, né, de informações, dando indicações, né, e o vice-governador, que é tido como homem forte do governo politicamente, fazendo anotações, prestando muita atenção, ouvindo orientações. Isso marcou tanto para quem esteve presente naquela reunião, quanto para quem teve informações nas próprias redes sociais deles depois, né, desse sentido. E aí é isso que dá essa conotação. Quando você está num meio, né, com tantos caciques, né, com tantos tubarões, não tem tanta experiência política, e esses fortes entram nesse grupo, quem é que está no comando, quem é que está induzindo, né, os comandos. Então, todas essas questões aí, evidentemente, ficam claras e postas nesse momento, para quem acompanha a política, né? E para a população também, em breve momento, essas informações que a gente trata nesse nicho aqui, né, de formadores de opinião, de quem acompanha mais a política, ela vai alcançando outros níveis, né? Muito em breve, provavelmente, isso vai estar na boca do povo, como a gente fala, né? Sem dúvida. Agora, Rose, a gente tem também aqui a informação de que o Ministério Público do Estado vai acionar contra a tentativa do governo de sintrestação dos terceirizados, é isso? Olha, vamos começar aqui de trás para frente, para poder o nosso ouvinte compreender o que está acontecendo. O governo do Estado mandou a mensagem número 148 de 2019, para a Assembleia Legislativa. E nela há um pedido para a liberação
de contratação de servidores temporários. A mensagem fala de alteração da lei que existe desde 2000, né? Eles falam que, não obstante a Constituição da República ter imposto como regra geral a contratação de pessoal por meio do concurso público, para preenchimento de cargos, de carreiras, enfim, né? Há na própria Constituição a previsão de contratações excepcionais, né, que são as contratações de terceirizados, são aquelas pessoas que não têm um vínculo efetivo com o Estado. Mas há essas brechas aí que já causou muita polêmica, inclusive com o Estado do Amazonas, né? Então, eles vão argumentando que no atual momento da administração do Estado, o atual governo, Wilson Lima, recebeu inúmeros problemas de ordem administrativa. Isso é o que diz a mensagem do governo, né? Especialmente no que tange a gestão da área da saúde, onde a gente está vendo o maior problema, e o governo já prometeu, né, fazer a alteração da terceirização, que causou um grande problema, uma ameaça de paralisação, atrasos no pagamento. Isso tudo a gente já sabe, o nosso ouvinte também sabe, porque enfrentam esse problema no dia a dia, né? E aí o governo relata que tem tido problemas na área jurídica, de questionamento e tudo mais. Eles estão com a finalidade, com o objetivo de reorganizar a área da saúde. E pelo que a gente vê aqui nessa mensagem, a tentativa deles de reorganizar a área da saúde nesse momento é contratar de forma terceirizada, ou seja, direta pelo governo, mas não por concurso, essas pessoas que estão nessas empresas médicas. E num segundo momento, pelo que diz o próprio texto aqui da mensagem, que não serão promovidos concurso público, mas sim contratação de OSs, e que, em função disso, provavelmente essas pessoas devem ser contratadas por essas OSs aí. É o que mais ou menos diz essa mensagem. Eu conversei com a líder do governo, a deputada Joana Dark, ela me disse que a intenção é que esse projeto ele atinja também contratação na área de educação, não só de saúde. E ela prevê aí, que foi pedido regime de urgência, que esse projeto seja votado hoje ou amanhã na Assembleia. Portanto, ela acredita que, com a maioria que o governo tem agora, esse projeto possa, sim, ser aprovado. Aí vamos no que você puxou, né, no questionamento que você fez, que o Ministério Público não gostou dessa ideia. E eu conversei agora com a promotora Silvana Nobre Cabral, que atua nessa área de saúde há muitos anos, né, há muito tempo. O que ela me colocou? Que isso realmente não é algo que está previsto na Constituição, que o Ministério Público deve tomar as medidas necessárias. Ela considera essa mensagem do governo um retrocesso na administração pública. Ela me disse que isso mostra uma omissão no planejamento, né? Se planejar se tratando de gestão pública é essencial para garantir a legalidade. São palavras aí da promotora. E ela disse que nem OS e nem contratação de terceirizado é solução para o Estado do Amazonas, em relação a reordenar, né, a tornar o serviço de saúde mais eficiente, mais transparente, mais em consonância com o que determina a legislação e o que precisa a população. Sim. Então, ela coloca assim que esse retrocesso, na opinião da promotora, é que o Ministério Público, segundo ela, tem um trabalho de mais de 20 anos, quando então o governador amazonino Mendes criou os RDAs, eram contratações terceirizadas sem vínculos como concursado tem com o Estado. E ela diz que pode parecer uma coisa boa no primeiro momento para o funcionário, mas não é. Né? E aí isso foi vencido no STF. Ela até disse que o vice-governador, a mim parece que participou dessa ação por meio representando a Defensoria Pública, né? E no sentido de que a terceirização fosse permitida, mas que isso não prevaleceu no meio jurídico e que isso significa um retrocesso. Ela, inclusive, salienta que o atual governo já tem 1 ano, e nesse 1 ano poderia ter planejado concurso público. Arthur, eu queria acrescentar mais uma pessoa que eu ouvi agora de manhã, que é o deputado estadual Serafim Corrêa. Vamos lá. Ele considera que uma votação muito rápida na Assembleia para aprovar esse projeto, que é inconstitucional, na opinião dele, é uma violência também. Tanto ele quanto a promotora Silvana consideram que ninguém resolve um problema de anos, um problema
enorme do Estado, que é da área da saúde, e a gente sabe que o Serafim Corrêa também não é a favor, né, da terceirização, das cooperativas, enfim, várias vezes pronunciou a esse respeito, mas que ninguém resolve num passo de mágica. Isso não é resolvido do dia para a noite dessa maneira. É necessário um planejamento, uma ordenação maior que, na opinião deles, o Estado, o governo Wilson Lima não está demonstrando nesse momento. Exatamente. Eu estava até aqui conversando nos bastidores, Rose, que essas pessoas não são chamadas, né, como já aconteceu em outros governos, e aí vai postergando, e não há um planejamento para que essas pessoas sejam contratadas, né? Agora, Rose, a gente tem aqui uma informação, rapidamente, indígenas de diversos povos e regiões se mobilizam pela terceira vez este ano em um ato de resistência e de visibilidade da causa durante a 5ª Marcha Indígena do Amazonas. Você tem informações também sobre isso? Você estava lá, né? Fui lá ontem, conferia, foi a terceira marcha desse ano, infelizmente nas outras duas tinham outras pautas que eu não pude adiar, mas dessa vez eu consegui ir, várias lideranças indígenas. O Iura Marubo, que é uma liderança lá do Vale do Javari, me colocou que havia ali 64 etnias do estado do Amazonas estavam representadas ali. Então vieram indígenas de todo o estado, de todos os municípios. Arthur, você imagina que quando a gente fala de reunião, né, de algumas representações, instituições, enfim, de professores, por exemplo, do interior do estado, a gente sabe da logística que é movimentar essas pessoas para Manaus, né? Você imagina os povos indígenas, né, que vivem em outras áreas rurais, zonas rurais, enfim, de mais difícil acesso e locomoção. Então, tinha pessoas ali que enfrentaram viagens de dias, né, de barco, para participarem desse evento aí da 5ª Marcha. Eles se posicionaram a respeito do que eles consideram ataque do atual governo federal, mas também do governo do estado do Amazonas. Vi muitas palavras contra o presidente Bolsonaro, mas de igual forma, ou até maior, em relação ao governador Wilson Lima. Muitos indígenas que falaram lá, eles disseram que foram enganados, que eles votaram no governo Wilson Lima, que foi pedido votos a eles e que eles não se consideram assistidos pelo governo, que inclusive retirou recursos que estavam previstos, né, no orçamento para serem investidos em políticas públicas para os indígenas, né? Eles se consideram, portanto, pelo governo, que aparece aí nas notícias em busca de recursos, né, agora vai participar de eventos internacionais, atrás de recursos para a preservação da floresta, e participou do sínodo também, com a temática indígena, com argumento, né, em relação aos povos indígenas, sem, no entanto, ouvi-los. Então, eles consideram que são usados como moeda de troca, no entanto, não são assistidos e ouvidos pelo Estado, né? Aí falaram sobre a questão da mineração da demarcação em terras indígenas, que são contados que estavam ontem lá, que dizem que eles, sim, falam verdadeiramente em relação aos povos indígenas, representando os povos indígenas, são contrários a essas políticas, essas falas que têm aparecido, né, no contexto nacional. Sim. E também reclamaram a respeito da saúde, do desmonte, né, das entidades que deveriam estar assistindo a eles, da violência e da questão da educação. A gente até falou, né, no meio do ano, quando teve a 4ª marcha, que foi a segunda desse ano, de mais da metade, acho que quase 60% das escolas indígenas, elas não têm estrutura, né? Funcionam, tem algumas embaixo de árvore. Sim. Enfim, uma luta aí, uma realidade muito dura da população que é do Amazonas também, e de povos que muitas vezes, infelizmente, aqui nós não ouvimos tanto, às vezes eles são ouvidos muito mais, têm mais audiência, atenção internacional do que nós que estamos aqui, né? Que somos do mesmo estado que essas populações. Exatamente. E, Rose, ontem a gente falava sobre esse assunto aqui na programação, inclusive nós solicitamos uma resposta do governo do estado, que enviou por meio de nota dizendo que nos primeiros 7 meses desse ano a Sejusc atendeu pouco mais de 17 mil indígenas com ações de cidadania em municípios do estado, e disse nessa nota que está articulando aí o processo de criação de um conselho indígena. Vamos aguardar aí também sobre isso. Eles colocaram, inclusive, que eles apresentaram em junho ou em julho algumas propostas para o plano plurianual e que elas não foram encaminhadas pelo governo. Eles reclamaram que o vice-governador atendeu eles
e que prometeu marchar com eles agora na 5ª marcha. Isso não aconteceu, e que também o Wilson Lima nunca ouviu. Enfim, as reclamações eram muito em alguns vídeos assim, nas redes sociais, as pessoas podem acompanhar. Rose, obrigado pelas informações, ótimo dia. Bom dia para todo mundo. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Quer renegociar sua dívida com taxas diferenciadas? Vem que dá! Do dia 2 a 6 de dezembro, você vem no Banco do Brasil e aproveita a Semana da Negociação e da Orientação Financeira. Uma semana inteira para regularizar sua vida financeira com condições especiais. E você ainda pode fazer tudo isso pelo aplicativo ou pelo site. Procure por Solução de Dívidas no menu do aplicativo ou acesse bb.com.br/renegocie. Vem renegociar, vem que dá! Banco do Brasil, mais que digital. 8 horas 47 minutos, 8h47 na capital amazonense, faltando 13 minutinhos para as 9 horas da manhã, e a gente segue te mantendo muito bem informado no Band News Manaus desta quarta-feira. Uma multa de mais de R$31 mil é aplicada a uma empresa de consultoria proprietária de 2 lotes no conjunto Renato Souza Pinto 2, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, por avançar os limites das 2 propriedades sobre a área verde do residencial. A ação ocorreu após denúncia recebida pela SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Além dos autos de infração, a empresa responsável foi notificada a apresentar à SEMAS, no prazo de 20 dias, a contar da data da notificação, um plano de recuperação de área degradada. Agora a gente tem informações sobre a repercussão das ONGs. Detalhes com Maurício Max. Daqui a pouquinho a gente tem as informações carne, né? Com essa do Maurício Max. Essa do Maurício é para falar sobre a carne. O preço da carne que aumentou, né, em todo o Brasil, e no Amazonas não é diferente. O manauara sente no bolso o aumento do preço da carne em diversos supermercados da cidade. A agulha, que é um tipo considerado de segunda categoria bovina, está custando quase R$18 o quilo. A carne era comprada em média a R$13 antes da alta. A picanha chega a R$47 o quilo. Os valores foram consultados nesta terça-feira pelo Busca-Preços da Secretaria de Fazenda do Amazonas. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decide reconhecer assinaturas eletrônicas para formalizar a criação de partidos políticos. A decisão pode ter impacto na criação no Aliança pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro, que pretende agilizar o processo de obtenção de registro do partido por meio de certificados digitais. Segundo o presidente do TSE, a Rosa Weber, as medidas não estarão prontas para as eleições municipais de 2020. Informações agora de Brasília com Ângelo Nascimento. O Ministério da Saúde vai destinar mais de R$70 milhões por ano para a criação de 66 novos serviços de odontologia e ortopedia voltados para atendimento às pessoas com deficiência. Ao todo, serão 20 centros especializados em reabilitação, 8 centros para pacientes com doenças raras, 7 oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos. Os serviços fazem parte do Sistema Único de Saúde, o SUS. A expectativa é que a medida beneficie mais de 1 milhão de pessoas. Um dos objetivos do órgão é capacitar os profissionais dos centros credenciados à rede pública de saúde, da atenção especializada e primária para atenderem pessoas com deficiência.
8h50. Pedestres disputam espaço com produtos expostos nas ruas do bairro Manoa. O uso das passagens de pedestres como comércio é comum no bairro Manoa, na zona norte de Manaus. Circular pelas ruas tornou-se uma tarefa difícil, isso porque está cada vez mais frequente a exposição de produtos nas calçadas. Segundo os moradores do local, na Avenida Francisco Queiroz é possível presenciar muitas lojas realizando a prática que desrespeita a lei de 2014, que tem como objetivo garantir a livre circulação das pessoas. Para se locomover, os pedestres são obrigados a fazer manobras e a disputar espaços com placas, mesas e até geladeiras. É o que relata o ouvinte Arlindo Melo. Eu tenho uma calçada grande, mas eles invadiram a calçada. Uma parede de freezer deixou do menos de 1 metro o pedestre. Aí as lojas de roupa, de material, de eletrônicos, você não consegue andar. Eles invadiram as calçadas. As pessoas se atropelam. Situação parecida vivencia o pedagogo Gilson Júnior. E o Manoa é terrível, completamente cheio de produtos expostos sobre a calçada. Os comerciantes, os varejistas, eles expõem lá e o pedestre que se dane, dificulta a gente de passar, então é muito complicado aqui no Manoa. As lojas já passaram por algumas ações fiscais, inclusive com a aplicação de multas pela obstrução da via. Em nota, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implurb, diz que os questionamentos da reportagem foram encaminhados ao setor de divisão de controle para a devida ação fiscal. Incrível, nosso ouvinte mandou, né, ontem as fotos com os eletrodomésticos de 2 lojas lá da Francisco Queiroz totalmente na calçada. Na calçada. Parece assim que toda a loja estava na calçada para chamar a atenção do consumidor, né, para chamar a atenção de quem passa pelo local, e quase não tem aonde passar em frente da loja. Exato. Um desrespeito, né, ao consumidor, ao pedestre. E o que é pior, são empresas de grande porte, empresas reconhecidas, digamos assim, que tem todo um histórico e fazem esse tipo de coisa, né? Colocando seus produtos expostos ali. Eu não sei qual é a forma de marketing que eles trabalham, né? Eu acho que essa é a mais barata, talvez, de colocar ali o produto para quem chegar, passar pela calçada, ou melhor, passar pela rua, porque não dá para passar pela calçada, e ver os produtos e comprar. Eu, de fato, não compraria. Primeiro que eu tô me arriscando andando no meio da rua, podendo ser atropelado, e eu não entraria numa loja como essa que está obstruindo a calçada. Incrível, gente. Eu só iria acreditar vendo, e o nosso ouvinte mandou pra gente na Francisco Queiroz, lojas de grande porte, realmente, colocando seus produtos para fora da loja, na calçada, literalmente, e um monte de produtos chamando a atenção para promoção e etc. É uma verdadeira vergonha. Sim. Eu só lembro da Conceição Valoar, nossa ouvinte, que chamou a atenção da gente quando a gente falava de ambulantes. Tomando conta das calçadas. Exatamente. E ela lembrou a gente. Gente, lembre que os comerciantes também gostam muito de fazer isso. Só lembro do nosso Shopping Bate Palmas aqui na Marechal Deodoro, né? As pessoas batem palma para chamar a atenção, né? Tem uns que vão lá, cutucam e tal, é no grito, né? É uma confusão. Chama para almoçar, pessoas... vai buscar a pessoa no braço, na esquina da outra rua para levar. Infelizmente, eles também colocam os produtos fora da loja, e isso impede ali, a movimentação é sempre muito grande na Marechal Deodoro. Se não tivesse todas aquelas roupas também nas calçadas, né, também a gente poderia circular melhor. E o que me deixa impressionada é que motos, carros, hoje em dia podem entrar naquelas ruas, né, como Guilherme Moreira, Marcílio Dias, Marechal Deodoro, ruas que antes não podiam transitar veículos, hoje em dia pode. Então é uma confusão nessa área central de Manaus, fora os camelôs que tomaram conta também dessa área. Não é fácil. E quero só... Eu lembrei de uma coisa aqui, Samara. Para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana ficar atento, porque a gente fala de obstrução de calçada, e tem um fato curioso, que inclusive foi uma mensagem de ouvinte que encaminhou ontem aqui no nosso WhatsApp. A gente falava sobre essa questão de obstrução, e teve ouvinte falando que no congestionamento, no horário de congestionamento, tem motociclistas que ocupam o espaço da calçada. Agora como? Tem um congestionamento, não dá para passar, tem um número muito grande de veículos e eles optam em seguir pela calçada, indo de motocicleta pela calçada para pegar um atalho lá na frente e voltar para a via. É um outro ponto perigoso. Muito, acontece demais isso. E pode causar um acidente.
Ainda mais com esse trânsito louco, as motocicletas também aumentaram, né, no trânsito, uma vez que elas estão também fazendo entrega, né, de comida, né? Hoje tem a Uber, né, de motocicleta, tem de bicicleta. Só acho muito cruel bicicleta, gente. Tem gente que se arrisca, é incrível. Eu fico assim agoniada porque tem gente que passa o fino nesse ciclista que está trabalhando aí de sol a sol para ganhar o seu dinheiro. Então, o trânsito tá uma loucura, não é fácil. 8h55, moradores enfrentam transtornos por falta de parada de ônibus no bairro Monte das Oliveiras. Os moradores do bairro Monte das Oliveiras reclamam dos transtornos enfrentados diariamente devido à ausência da parada de ônibus. A bióloga Yara Farias utiliza o transporte diariamente para ir ao trabalho. Por conta da falta de cobertura, permanecer no local é um desafio. Não voltaram para colocar uma nova estrutura nem nada do tipo. E é muito complicado, porque pela manhã é o horário assim que a parada tá mais lotada. Então você imagina isso no dia de chuva, porque bem na frente da parada tem uma casa e ela tem uma cobertura. Só que se todo mundo vai para debaixo da cobertura, a gente não tem a visão do ônibus vindo. Então, logo, muita gente corre o risco de perder o ônibus por justamente não ver e tentar se proteger da chuva. O estudante universitário Thierry Saldanha relatou o medo de ficar no local. Da iluminação, porque pegar ônibus à noite é um terror. A parada não tem uma iluminaçãozinha adequada. Acredito que não vão colocar uma nova tão cedo, porque já passou tanto tempo que a gente nem acredita mais em nada. Em outubro desse ano, a Prefeitura de Manaus disse em reportagem da Band News Difusora, na época, que ia promover a reforma de 100 paradas para atender os usuários de transporte coletivo da capital. A nota dizia também que seriam contemplados abrigos em áreas com grande fluxo de passageiros, assim como locais com maior necessidade de reformas. Sobre a situação no Monte das Oliveiras, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU, informou que ainda nesta semana, a equipe de manutenção vai ao local para verificar a situação da parada e agendar a recuperação do ponto de ônibus. Aí não precisa ser uma parada de R$200 mil, mas uma parada digna, né, para proteger o usuário do transporte coletivo do sol, da chuva, colocar o pessoal sentado, até mesmo quando chove, né, aquele assento serve para abrigo, né, para as pessoas subirem e evitarem de ser levadas aí pelas enxurradas da chuva quando dá, né, esse toró quando dá aqui em Manaus, Deus me livre. Eu lembro da Getúlio Vargas, isso que você falou, você descreveu totalmente a Getúlio Vargas, quando chove os bancos viram locais para as pessoas ficarem e não se molharem. Justamente. Nosso ouvinte, Arthur, final de telefone 1537, entra na conversa sobre o marketing que é usado pelas lojas para justamente colocarem seus produtos para fora das lojas, na calçada. E ele traz aqui na sua mensagem de voz o seu parecer. Ou então o marketing deles... alguém se atropelar de frente à loja e aglomera muita gente, aí vão ver os preços e pode ser que saia alguma compra. Parece piada, mas é verdade o que esses caras estão fazendo. Parece assim que estão esperando exatamente isso, né? Obrigada, o nosso ouvinte não se identificou, mas final de telefone 1537. Deus o livre, a gente espera que isso não aconteça. Exatamente. E se acontecer, que seja um marketing negativo para a loja que faz isso. Então já fique sobre aviso. Nosso ouvinte tocou num ponto muito importante, já que o pedestre, o consumidor, não tem por onde passar, tem que passar na rua se ele for atropelado. Na frente de uma loja dessa, esse marketing sirva para as outras lojas, né? Para que essa situação, esse acidente, no caso, Deus o livre, venha acontecer. Ai, gente, até cruel, né? É cruel, mas pode ser verdade. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, a caderneta de poupança, mesmo com a queda da Selic, ainda presta para alguma coisa? Olha, Felipe Bueno, tem muita gente dizendo que presta para jogar fora, né? Não jogar fora o dinheiro da caderneta de poupança, jogar o dinheiro fora da caderneta de poupança. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte, a caderneta de poupança, ela continua sendo boa ou não? Para quem? Não é boa a caderneta de poupança para quem quer multiplicar o poder de compra do dinheiro poupado e aplicado, porque a caderneta de poupança, a rentabilidade dela está empatando com a inflação hoje. Então, o que a inflação vem e come do poder de compra do seu dinheiro de um lado, mal e mal a caderneta de poupança repõe do outro, tá? Mas a caderneta de poupança pode ser boa, interessante, conveniente
para quem está fazendo um projetinho de acumulação de curtíssimo prazo, você está o quê? Você está juntando dinheiro durante alguns poucos meses. 6 meses, por exemplo, que você vai fazer uma viagem daqui a 6 meses, você está juntando dinheirinho para essa viagem, a caderneta de poupança pode ser interessante. Você está juntando dinheirinho porque você quer trocar de carro daqui a no máximo 1 ano, ou você quer fazer uma pequena reforma na casa, pintura da casa, no máximo daqui a 1 ano, ou seja, um horizonte de até o curtíssimo prazo, até 12 meses, a caderneta de poupança pode ser interessante como um instrumento de acumulação e proteção do desgaste do poder de compra do dinheiro que você vai acumulando. Para que então, quando você tiver o dinheiro acumulado em mãos, você vai lá e faça uma compra, um pagamento à vista e com desconto. Então não é que a caderneta de poupança não pode te proporcionar uma vantagem financeira, ela pode, não diretamente através da rentabilidade que ela paga, que ela não paga hoje rentabilidade real, ela só repõe a inflação, mas te permitindo ter dinheiro pronto em mãos, porque você acumulou esse dinheiro e porque ele foi protegido do desgaste da inflação, para negociar uma compra à vista, com desconto, porque você sabe que o dinheiro tem poder, né, Felipe Bueno? O dinheiro tem poder. Olha o sorriso do Felipe Bueno, ele sabe que o dinheiro tem poder. Não é um poder qualquer, um poder bem específico, poder próprio do dinheiro, que se chama poder de compra. E quando você aglutina poder de compra nas suas mãos, quando você acumula dinheiro, você tem um poder de compra maior, e aí é hora de fazer valer esse poder. Você vai fazer o quê? Você vai negociar bons descontos à vista, porque eles existem, eles ainda existem aos montes, para quem tem a grana pronta, no cash, no cacau, no crau, no creu, no arrepio ali, você consegue ainda bom desconto se souber negociar. Você que quer prosperidade radical para sua vida financeira, que vem da raiz, né, para cima e vai dar bons frutos. Cuja fórmula nós temos aqui, exclusividade nossa aqui, fé no trabalho, juízo no bolso. Band News FM no coração, vamos dar a virada na vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h02. Uma colisão entre carros deixa 2 pessoas feridas no centro de Manaus. O acidente aconteceu na noite de ontem no cruzamento das avenidas Ramos Ferreira e Getúlio Vargas. Segundo informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, as vítimas tiveram apenas escoriações pelo corpo. E esse foi o registro do segundo acidente grave que aconteceu ontem com vítimas lesionadas, porque mais cedo à tarde, na Altais Mirim, um acidente envolvendo um micro-ônibus e um ônibus do transporte coletivo deixou 11 pessoas com escoriações leves. Então, muita atenção no trânsito, o trânsito está muito louco, principalmente no fim de ano, é muita gente circulando, muito carro de aplicativo, motocicleta, bicicleta, e toda a atenção é pouca no trânsito neste período do ano. Um ato público mobiliza centenas de indígenas de várias etnias e de diversas regiões do Amazonas e reivindicaram direitos e políticas públicas na tarde de ontem no centro de Manaus. A manifestação contou com cartazes e faixas pedindo progresso. A ação teve início na Praça da Polícia e terminou com danças simbólicas na Praça do Congresso. E o Congresso Nacional mantém o veto presidencial à recriação da propaganda partidária semestral na televisão e no rádio. A votação ocorreu em sessão conjunta da Câmara e do Senado. O veto chegou a ser derrubado pelos deputados, mas foi mantido no Senado por uma margem estreita. Entre os deputados foram 277 votos pela derrubada do veto, mas no Senado foram apenas 39, mantendo assim a decisão presidencial. A prisão após a condenação em segunda instância é assunto no Congresso Nacional. Os detalhes chegam de Brasília com Ricardo Viula.
Pelo menos 200 deputados e senadores têm pressa para legalizar a prisão após condenação em segunda instância ainda neste ano. A recém-lançada Frente Parlamentar Mista em defesa da prisão em segunda instância é uma reação de parlamentares pró-Lava Jato, descontentes com o que consideram uma manobra de lideranças do Congresso para empurrar o tema para o ano que vem. A ideia é retomar o projeto de lei do Senado que altera o Código de Processo Penal para permitir que condenados por Tribunal Estadual ou Federal já cumpram pena na cadeia. Senadores a favor afirmam reunir apoio suficiente para colocar a proposta em votação na Comissão de Constituição e Justiça já nesta quarta-feira. Assim, o texto iria ao plenário do Senado na próxima semana. Pensa Manaus. Saúde. 9h05. Hoje no Pensa Manaus Saúde, nós vamos falar sobre as doenças respiratórias que chegam com um período chuvoso no Amazonas. E claro, para falar sobre este assunto, participa ao vivo por telefone o médico pediatra Luiz Afonso Brito. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua participação aqui no Band News Manaus. Seja bem-vindo. Bom dia, agradeço a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar com todos vocês para esclarecer dúvidas a respeito desse tema tão frequente agora no início do período chuvoso, né? E, doutor, devido a esse período chuvoso, a população do Amazonas fica mais propensa aí a contaminações, né? Isso, com o período de chuvoso, o que acontece? O frio faz com que circule mais no ar atmosférico os vírus, as bactérias, fungos, né? Ácaros. E isso predispõe toda a população, não só criança, idosos, adultos, mas principalmente os pacientes com predisposição alérgicas, aqueles que têm rinite, sinusite, né? E aí predispõe às crises dessa alergia. Luiz, essas doenças respiratórias acometem principalmente as crianças? Sim, sabe, Samara, isso acontece mesmo, porque o que acontece? O pulmão da criança ela ainda está em fase de maturidade e crescimento dos brônquios e bronquíolos, ou seja, a estrutura do pulmão de uma criança é diferente de uma estrutura adulto. Então, existe uma resistência maior desse pulmão dessas crianças. Quanto menor o bebezinho, menor a criança, menos brônquios tem essas crianças, ou seja, então mais resistência tem esse ar. Por isso que as crianças têm tendência a chiar o peito. E a gente não pode. Muitos pais confundem e acham que todo o processo de chiado no peito é uma asma. Isso a gente não pode definir só simplesmente com um chiado no peito, porque o próprio vírus faz isso. Ele faz com que produza muita secreção no brônquio, inflamação, e com isso diminui a passagem do ar e a criança chia. Agora, lógico, a gente tem que ver todas as frequências dessas crises para a gente diagnosticar uma criança asmática. Mas da questão da idade é isso. Quanto menor a criança, mais chance de ela ficar com falta de ar, devido ao pulmão ainda não estar maduro. Nesse período de chuva, podemos dizer assim, e às vezes uma chuva que chega de surpresa, você está num sol, né, de manhã, aí do nada, depois do almoço, começa uma chuva forte, que a gente está bem habituado a perceber aqui no nosso estado, né? Quais são as principais doenças que podem agravar nesse período? Existe uma específica ou algumas? Sim, tem várias, é uma gama de doenças respiratórias, né? Mas entre elas nós temos infecções virais, que nós temos as bronquiolites, tá? Muito acometido em crianças menores de 2 anos, tá? E depois pneumonias, a exacerbação das sinusites, da própria asma, né? Amidalites e até as laringites, né? A laringite é uma doença que está cada vez mais aumentando nessa fase. São crianças alérgicas que têm predisposição à rinite e sinusite, e de madrugada ela começa a ter uma tosse diferente, uma tosse semelhante a gente até chama de cachorro, de tanto forte que ela é. E aí é uma tosse alérgica, predisposição principalmente por essa mudança climática que você falou, de quente para chuva, né?
E aí ela começa a tossir diferente, então quando acontece, a principal sintoma de doenças respiratórias é a tosse. Então, os pais e mães têm que levar ao pronto-socorro para fazer um diagnóstico e um tratamento correto. Doutor Luiz, nosso ouvinte aqui está questionando sobre essas doenças que terminam com ites, as sinusites, as rinites. Elas são adquiridas ou hereditárias? A maioria dessas doenças são adquiridas, tá? Agora, o processo da rinite, a criança tem que ter desse processo alérgico, ela tem que ter alguma predisposição genética. Então, a criança nasce com uma predisposição de alergia e desenvolve, por exemplo, o que é rinite? É uma inflamação crônica da narina, da mucosa nasal. Então, ela tem que ter uma predisposição de 3 fatores: genético, ambiental, ou seja, ela está exposto aos alérgenos, o que for que causa alergia, e hereditário. Então, no caso da rinite, sim, é um processo que ela pode já ter que ter essa predisposição genética e hereditária. Agora, bronquite, bronquiolite, pneumonia são doenças infecciosas, então são doenças agudas. Elas têm ciclos, têm começo, meio e fim, e tem tratamento para elas. Doutor, quem tem a bronquiolite, se eu não me engano, a bronquiolite, me corrija se eu estiver errado, é aquele vírus sincicial, é isso? Isso. A criança que tem uma vez, ela pode ter novamente essa mesma bronquiolite? Pode. É uma doença que leva, que pode até levar à morte, né, em alguns casos. Isso, a gente nesse período começa chuvoso, a gente começa a observar a incidência de internações de crianças com doenças respiratórias agudas. E muitas delas crianças menores de 2 anos, por isso que eu falei da questão do pulmãozinho que ainda não tem maduro o suficiente, de bronco suficiente, tem uma resistência maior, formação de secreção maior, por isso o cansaço fica maior. Ainda mais quanto menor a criança, mais cansada ela fica. E aí a bronquiolite entra como uma doença assim, campeã por ser viral, né? E aí, como eu falei, o ar frio fica favorecendo a circulação de vírus. E dentre esses vírus, o vírus sincicial respiratório é um dos mais incidentes para causar a bronquiolite, né? Temos outros vírus, principalmente a influenza, que é o vírus da gripe, e que todo mundo conhece a denominação da influenza, que é H1N1. Então, H1N1 é um vírus da gripe que só faz aquela coriza, sintomas gripais não graves, só que ele pode ser agressivo. Então, o vírus ele está o tempo todo reciclando e ele está modificando sua parte genética. Então, a criança pode desenvolver várias bronquiolites ao longo desse período de chuva ou em vários períodos do ano, por esse vírus estar o tempo todo reciclando. Nunca é o mesmo vírus. Ele é um vírus sincicial respiratório, sim, mas com um subtipo diferente. E na questão da HN1, por que o vírus da gripe leva à morte? Porque é um vírus da gripe com poder de virulência, que a gente chama de potência grave. Com isso, a criança fica não só com sintomas leves, mas com sintomas graves de falta de ar, cansaço no peito, e que está levando à incidência de mortalidade infantil no Amazonas. Doutor, muitas dessas doenças respiratórias têm os mesmos sintomas, né? Tem os mesmos sintomas. Às vezes, um especialista pode detectar e ver o que a criança tem, né? Às vezes, no posto de saúde, de repente, é sempre aquela mesma medicação. É uma virose, volta para casa e continuam os sintomas. E a mãe tem que ficar atenta, os pais, para levar um especialista, né? Isso, eu sempre digo, né? Porque a criança começa a dar os sinais de alerta. O primeiro sinal de alerta de uma doença respiratória é tosse. Então a criança começa a tossir. Como eu falei anteriormente, existem tipos de tosse. Então existe tipos de tosse alérgica, tosses
de processo de chiado no peito, tosse, de congestão. Então, a mãe, às vezes, ela acaba pegando uma receita, por exemplo, de uma situação que aconteceu anteriormente e acaba tratando essa medicação, por exemplo, inalatória, por nebulização. Mas não é o ideal, porque cada condição pode ser uma doença diferente. Então, eu sempre falo para os pais para procurar. A criança começou a tossir demais, eu chamo até de tosse sequencial. Ela tosse uma vez, tosse duas, tosse três, tosse quatro, ou seja, está aumentando aí a resistência. Então, a gente tem que procurar o pronto-socorro, tem que procurar as UBS, os postos de saúde, todos os médicos estão capacitados, independente de serem pediatras ou não, a identificar uma doença respiratória e o tratamento delas, né? Agora, lógico, se a criança começar a vir a ter vários processos de chiado no peito, por exemplo, aí tem que procurar o especialista, o pneumologista, para ver a causa realmente, né? Mas tem que procurar no sentido da urgência, nesse período chuvoso, sempre a unidade mais próxima da sua casa para um diagnóstico correto e um tratamento correto. E aí depois vai com o pediatra para ele orientar a prevenção dessas doenças. E, doutor, como é que, o senhor falou de prevenção aí, como é que até os próprios adultos, né, que podem fazer algum tipo de prevenção, né? Pessoas que trabalham, dois exemplos, pessoas que trabalham no ar-condicionado e aí depois saem, né, e você, suponhamos que você saia meio-dia, você está numa sala de 17 graus, você chega lá fora, tá 33. Como é o nosso caso, doutor. Você chega lá, tá 33, né? Como é que isso pode... como é que as pessoas podem evitar algum tipo de gripe, algum tipo de doença, né? E da mesma forma nesse período de chuva e sol? Isso. O que a gente recomenda da parte da pediatria? Mas vale para todas as idades. Primeiro é hidratação, tá? O vírus, e primeiro de tudo, não só tão a hidratação, mas a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, elas acabam que o vírus ele fica reciclando no ar, a criança começa a espirrar e aí ela se contamina e ela, por exemplo, ela esfrega uma mão no nariz, vai passando pro coleguinho e aí vai passando. Isso eu estou falando também de adultos também, ou tossindo ou espirrando. Então a gente tem que aprender a lavar as mãos e tem que sempre ter um álcool para ficar lavando sempre as mãos. Isso combate mais de 70% da prevenção das doenças respiratórias. Aí eu estou falando também da hidratação, porque a gente desidrata com essa mudança climática, então a gente tem que sempre beber bastante água, sempre beber bastante suco de frutos que têm vitamina C, que favorece o processo de imunidade. A outra coisa em relação ao nariz, pacientes que têm, como você falou do ar-condicionado, que tem predisposição a ter rinite, que é a inflamação da mucosa, as pessoas esquecem de lavar o nariz. Então a gente tem que sempre umidificar a mucosa nasal, que é lavar com soro fisiológico, mas isso não só uma vez, eu peço para os meus pacientes mais de 5, 6 vezes por dia, e os adultos deveriam fazer isso, tanto lavar o nariz, né, com soro com soro fisiológico, e respirar pelo nariz, porque às vezes a gente começa a respirar pela boca e aí você não tem o aquecimento da mucosa nasal. Né? No caso das crianças, a gente também faz com que os pais façam com que as crianças não façam muito aglomeração das crianças, né? Evitar, deixar um ambiente mais arejado em casa, com portas, porque querem o tempo todo estar no ar-condicionado, porque está muito quente, então isso também é ruim, porque se ele começa a gripar, ou então o pai levar a gripe para casa e deixar essa criança só no ar-condicionado, ainda mais se for bebezinho, aí ele vai ficar reciclando esse vírus. Então, arejar essa casa, ar livre, fazer atividade física, beber bastante água, lavar o nariz e, principalmente, gente, vacinação. Então, hoje temos campanha para H1N1, justamente para esse aumento de mortalidade do vírus da influenza, que é um vírus simples da gripe, mas que ele tem um poder enorme de fazer uma virulência grande,
causando mortalidade. Então, existem as campanhas da gripe, acima de 6 meses tem que vacinar, e para todas as idades, principalmente os idosos e crianças, que é a faixa etária que tem mais risco a pegar essas doenças devido à imunidade baixa. Perfeito. A gente conversou aqui no Band News Manaus com o médico pediatra Luiz Afonso Brito. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua participação. Fica aí o convite para estar conosco em outras oportunidades também. Imagina, quero agradecer aí o espaço, um bom dia a todos os ouvintes e vamos aplicar todas essas dicas aí que eu falei. Sem Vai ser dúvida. um prazer enorme aparecer em uma outra oportunidade. Obrigado. Um bom dia a todos. Sua viagem, com Ricardo Freire. Pudera, eu passei esses meses entre o inverno e as férias de janeiro em altíssima temporada, com a cidade lotada de visitantes, mesmo com os hotéis cobrando diárias nas alturas. É o Natal Luz, o melhor produto turístico já criado no Brasil. Um festival que dura escolares. Nessa época, Gramado vira um grande parque temático, com Natal e Papai Noel onipresentes por onde quer que você vá. A iluminação de rua tá belíssima esse ano. Se você está planejando viajar a Gramado, a minha dica é para estar na cidade numa sexta, sábado ou domingo, quando acontece a parada do Papai Noel pela Avenida Borges de Medeiros às 4 da tarde. A grande atração da parada do Papai Noel nem é o Papai Noel, mas a trupe de músicos acrobatas que tocam na roda sinfônica, uma mini roda gigante que traz um baterista, um saxofonista e uma xilofonista que tocam enquanto a roda gira e avança pela rua. Tem também os espetáculos pagos e até o momento em que eu estou fazendo essa gravação eu já assisti a 2 deles. Preciso dizer que, comparando com o meu último Natal Luz em 2016, para o meu gosto, essa temporada está menos interessante. Esse ano o show do Lago Joaquina Rita Bier, chamado Illumination, está muito bem feito, mas virou praticamente um recital de canto lírico, com pouca ação. Tudo bem, até aí pode ser uma questão de estilo, mas o que não dá para elogiar é a existência de uma pilastra bem em frente ao palco que atrapalha a visão de Dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Nove horas 23 minutos na capital amazonense. A gente estava falando de clima há pouco, Samara. Sensação de 28 agora. Quanto que tá aqui na sala? 18? Aqui está em 22. 22. Aí você Por sai lá enquanto, fora e daqui a pouco sensação a gente de 32. Não tá fácil, né? Meu ego de novo aqui no ar. Os 28 graus com 32 de sensação. Já mudou aqui. Exatamente. Né? É isso, né? E a previsão de 19 milímetros de chuva ao longo do dia, vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Atualizando o seu noticiário, para você que acompanha a programação, aumenta o número de casos de chikungunya de janeiro a novembro de 2019 no Amazonas. Já os casos de Zika registraram redução. Os dados são do levantamento epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, com 113 casos de Zika neste ano, contra 458 no mesmo período de 2018, a redução é de 75% das notificações. Para a febre chikungunya, o aumento é de 2%. Foram 191 casos em 2019 contra 186 notificados no ano passado. Informações agora sobre a programação do Dezembro Vermelho. Fala, Cindy Lopes.
Durante esta semana, a Fundação Alfredo da Mata e a Sociedade Brasileira de DST Regional Amazonas realizam uma programação referente ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Dentro da programação, na próxima sexta-feira, dia 6, acontece a oficina Sexo Mais Seguro, Pare, Pense e Use, no auditório Damião Litaif, na sede da Fundação. Segundo o Ministério da Saúde, os estados do Amazonas e Roraima, na região norte, apresentam as maiores taxas de detecção de AIDS do país, com 40,8% e 29,1% dos casos por 100 mil habitantes, respectivamente, entre os anos de 2008 a 2018. Mais de 2/3 dos estudantes de 15 anos têm um nível de aprendizado em matemática mais baixo do que é considerado básico pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados fazem parte do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Em relação à leitura, os brasileiros tiveram média de 413 pontos, quando a nota considerada básica é de, no mínimo, 420 pontos. Já em matemática, a situação é pior e a média foi de 384 pontos. De Brasília, fala Isabel Mega. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro protege a identidade de quem denunciar irregularidades praticadas contra a administração pública, como casos de corrupção. Apenas a área de ouvidoria e setores de investigação vão ter acesso a esse tipo de informação. A assinatura foi na abertura de um fórum sobre o combate à corrupção organizado pela Controladoria Geral da União. Será possível dar mais segurança aos denunciantes, segundo o ministro do órgão, Wagner Rosário. Evitar que outra pessoa saiba quem denunciou. Então, praticamente, somente o órgão que recebeu a informação vai manter o controle dessa informação e, com isso, nós vamos manter a identidade desse denunciante preservada, fortalecendo aí os mecanismos de denúncia e os mecanismos de participação social no controle do gasto público. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica fala hoje sobre essa tragédia de Paraisópolis, novas investigações, a ouvidoria também já entrou no caso. Conta pra gente, Mônica. Pois é, Barão, a ouvidoria das polícias de São Paulo, que já está no caso de Paraisópolis, ela vai averiguar, Barão, novas denúncias de uso desproporcional da força policial em operações para dispersar pancadões. Dessa vez na favela de Heliópolis, né, uma outra grande comunidade de São Paulo e que teria uma operação que teria ocorrido no mesmo dia da que ocorreu na favela de Paraisópolis. Hoje, cedo, um pouquinho depois das 5 da manhã, eu troquei o WhatsApp com o ouvidor que me falou sobre essa nova averiguação e essa nova notícia que surgiu, né? A ouvidoria, quer dizer, nesse caso de Heliópolis, jovens teriam sido espancados, teria 2 feridos, e os moradores lá começam a divulgar as coisas e a dizer que também lá houve uma operação em que o uso da força foi usado, da força policial, foi feito de forma desproporcional. A ouvidoria, Barão, ela já investiga, inclusive, outros 2 casos, né? Um que ocorreu em Guarulhos em novembro de 2018, do ano passado, em que 3 jovens morreram pisoteados também, Barão, depois de uma intervenção da PM que causou correria. Quer dizer, uma tragédia que foi noticiada na época, mas sem essa intensidade dessa tragédia de agora, de Paraisópolis, né, em que 9 pessoas morreram, mas uma tragédia, quer dizer, o número não importa, né, Barão? Uma tragédia de igual dimensão, quer dizer, inexplicável que você não consiga fazer uma operação de dispersão controlada, com uso limitado da força, que apenas disperse, né, o baile e que não cause correria e muito menos mortes, né? E até agora, esse caso está sem solução. O outro é o caso da jovem, né, de 16 anos, que levou um tiro de borracha no olho, perdeu a visão na dispersão de um pancadão na zona leste de São Paulo. Então a gente vê que esse caso de Paraisópolis não é um caso isolado, apesar de ser um caso que tomou proporções dramáticas, trágicas. Eu conversei com o ouvidor, Benedito Mariano, ele disse que um dos problemas de tudo isso é a lentidão na apuração.
desses casos, né? Que deveria ser rápida, precisa, com punição severa, para desestimular atos ou o uso desproporcional e abusivo da força policial, que é uma chaga brasileira que transformou a polícia do nosso país na que mais mata e na que mais morre também no mundo, né? Numa situação que especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, já apontam como de descontrole, né? Descontrole dos estados sobre suas polícias. Quer dizer, isso não é bom para a polícia, isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para ninguém. Mônica Bergamo, nossa colunista todas as manhãs, volta amanhã nesse mesmo horário. Um grande beijo, Mônica. Até amanhã, hein? Até amanhã. 9h30, os familiares de idosos e pessoas com deficiência denunciam que a alimentação especial e fraldas geriátricas não são distribuídas pela Central de Medicamentos do Amazonas há 7 meses. Imagina essa situação. A gente tem mais detalhes agora direto da redação com Guilherme Guedes. A dona de casa, Ana Maria, conta que a mãe idosa necessita de fraldas descartáveis. Ela precisa pagar pelo material. Minha mãe precisa, ela tem 93 anos, ela está acamada há mais de 3 meses e todas as vezes que o meu filho vai lá buscar, nunca tem fralda, porque eles falam que nunca tem. A SEMA distribui medicamentos de alto custo gratuitamente. Ana Maria denuncia que os funcionários estão vendendo as fraldas. Mas ontem eu tive lá e eu vi um rapaz saindo lá de dentro com fralda. Eles vendem fralda por fora, lá de dentro. Corrupção, com certeza. E aí toda vez eles falam, quando alguém, não é só eu não, já foi várias pessoas já buscar fralda, nunca tem. Eles dizem que não tem, que está faltando, que o caminhão ainda vai trazer, tudo mentira. A mãe idosa do eletricista Gilmar Naveca também está sofrendo com a falta de fraldas. Ele conta que procura pelo material desde maio deste ano, mas não consegue. Que a SEMA não está mais liberando as fraldas para as pessoas carentes que estão precisando. Desde maio não existe mais fralda lá e nenhum dos seus funcionários consegue falar o que está acontecendo. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil em outubro deste ano para apurar a ausência de fraldas descartáveis, alimentação especial através de sondas e falta de medicamentos para pacientes com glaucoma. Manaus segue ensolarada, a temperatura é de 28 graus. Obrigado pelas informações, Guilherme Guedes. E a gente recebeu aqui também a nota. A Central de Medicamentos afirma que não procede a denúncia. Diz que as dificuldades em relação à nutrição enteral foram superadas e o abastecimento está normalizado com a grande maioria dos tipos do produto. Por isso, os pacientes não ficam desassistidos, já que as alimentações podem ser substituídas pelos produtos em estoque. A SEMA informa ainda que houve um aumento significativo da demanda de todos os tamanhos de fraldas geriátricas. O estoque de fraldas geriátrica tamanho P está normalizado e os tamanhos M e G, que estão em falta há aproximadamente um mês, estão aguardando aí a entrega pelo fornecedor. A denúncia que a gente tem é de que essa situação acontece há 7 meses. Há 7 meses, e eles estão dizendo que há um mês é que estão com problemas com o tamanho M e o tamanho G. E, infelizmente, a Secretaria Estadual de Saúde não respondeu à denúncia da venda de fraldas lá na Central de Medicamentos. Essa resposta não veio na nota enviada pela Central de Medicamentos. Essa situação é grave, gente. Já pensou? Funcionários lá de dentro estão vendendo esse tipo de medicamento, esse tipo de, fraldas? Complicado, né? Complicadíssimo. Porque se for para comprar, as pessoas vão numa drogaria, no supermercado, e vão comprar. Né? Já que a SEMA entrega gratuitamente esses produtos, então, averiguar aí, hein, gente, essa situação de suposta venda de produtos dentro da Central de Medicamentos. 9h34. O período chuvoso tem agravado aí essas doenças respiratórias. Agora a gente tem uma reportagem com a Gabriele Moura.
O mês de dezembro acende alerta para doenças respiratórias no Amazonas. Devido ao período chuvoso, a população do estado é propensa à contaminação de doenças respiratórias. A informação é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Entre elas estão os resfriados e gripes e o agravamento de outras doenças como rinite, asma, sinusite e pneumonia. O médico pediatra infectologista Fernando Buarque fala que as crianças e os idosos são os mais vulneráveis a isto. Temos as infecções virais, que elas são mais de 90% de comprometimento, causando as rinites, as faringites, as laringites, as amidalites e também até as sinusites, que elas já são uma doença mais crônica, mas elas são ativadas pelos quadros virais. A síndrome respiratória aguda grave registrou mais de 100 casos nos últimos 3 meses em Manaus. Um dos fatores que pode ocasionar a doença é a intensidade da chuva fora de época na capital, como fala a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira. Essas mudanças bruscas de temperatura, muitas vezes a imunidade da pessoa, ela sim pode desenvolver síndrome respiratória que existe durante o ano todo. Não temos, nesse momento, um grande aumento de casos registrados. Ao contrário, nos últimos 3 meses, nós não tivemos nenhum caso de síndrome respiratória aguda grave por efeito da H1N1. O período conhecido como inverno amazônico é famoso pela quantidade de chuvas que acontecem na região norte do país. Então, todo cuidado, principalmente com as crianças, né, que são mais acometidas com essas doenças respiratórias. 9h36, Arthur, sobre a situação de produtos na calçada, na rua. Nosso ouvinte, final de telefone 7783, ele destaca aqui a área central de Manaus, o centro histórico, lá perto do porto. Ele andou por lá, tirou foto pra gente. É uma realidade, é uma bagunça. Realmente, nosso ouvinte tem razão. Vamos escutar a mensagem de voz que ele mandou pra gente. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia, Band News Difusora FM. Vocês estavam falando agora há pouco da Avenida Francisco Queiroz, no Manoa. Eu moro ali naquela região. E ao mesmo tempo estava vindo aos barcos aqui no porto da Manaus Moderna, passando aqui na região da rua Barão de São Domingo, Rua dos Barés, em torno aqui da Manaus Moderna, o Mercado Adolfo Lisboa. Ainda é 10 vezes pior do que a Francisco Queiroz. Veja que são lojas que há anos e anos vendem seus produtos aqui nessa área, comercializam seus produtos e sempre estão com as suas mercadorias postas, não na calçada somente, mas na rua, como mostra aí as fotos que eu enviei a vocês. Essa rua que você desce ao lado do Mercado Adolfo Lisboa, onde você passa ali embaixo e vai ter acesso aos barcos, está totalmente tomada a calçada e as ruas pelos vendedores ambulantes. A gente entende, né, que a questão aí da crise, falta de emprego e tudo mais, mas a comercialização de produtos de FLV, hortifruti granjeiro, sem qualquer higiene, nada, higiene zero. E quem é que colabora para isso? A própria população que compra. E sem falar do entulho que deixa nos rios, a margem do Rio Negro em torno da Manaus Moderna. Bom dia, Band News Difusora, em 20 minutos tudo pode mudar. Já mudou, em 1 segundo, tudo pode mudar agora. E ele manda uma outra foto, uma outra imagem da quantidade de uma balsa, da quantidade de lixo que é retirado daquela área. Realmente é uma produção de lixo que é incrível naquela área da cidade, fora a bagunça constante. Sim, e não deixou o nome, né? Nosso ouvinte. Não, só final de telefone 7783. Quero parabenizar aí pela observação do nosso ouvinte, minuciosamente, né? Falou ali da situação do Manoa, falou da área central e de diversos pontos. A gente sempre ressalta aqui que nós não somos contra você empreender. Você ter seu próprio negócio, eu quero ter meu próprio negócio, quem não quer ter seu próprio negócio, né? Mas a gente tem que ter determinados cuidados, e um deles é esse de você não ocupar o espaço do próximo. Mas é como disse o nosso outro ouvinte, se ocupa é porque não tem fiscalização. Exatamente. E se tem, é meio que faz vista grossa, né? Exato. Passa... eles arrumam, aí depois demora a passar de novo, quer dizer, aí fica naquele vai e vem, né? Exatamente. E a consciência, como é que fica, né? Será que a pessoa também não se toca, né? Poxa, será que eu tô atrapalhando?
Será que não pode pensar dessa forma também, se eu estou atrapalhando? E outra coisa sobre a questão da venda de frutas, hortaliças, é vendida de uma forma que inclusive já foi um assunto tratado aqui na Band News de forma desordenada, sem cuidado nenhum com o produto, exposto ali no meio da rua, passa carro, joga poeira, é gente espirrando, é isso, é aquilo, e o produto está ali. Então, as pessoas também têm que ter um mínimo de noção de eu estou vendendo um produto e eu quero o bem daquela pessoa que está comprando. Além do dinheiro, obviamente, para eu sobreviver, eu tenho que vender um produto de qualidade e que ofereça ali e que não ofereça nenhum tipo de risco à saúde. Como diz aqui o nosso ouvinte, o Davi Souza, final de telefone 4755, Manaus é capital de província. Incrível, porque a gente vê que ela funciona em alguma área da cidade, em outras áreas ela não funciona e assim vai. Exato. Assim vamos empurrando com a barriga. 9h40, Fundação Alfredo da Mata e Sociedade Brasileira de DST Amazonas realizam programação em alusão ao Dezembro Vermelho. Os detalhes com Cindy Lopes. Durante esta semana, a Fundação Alfredo da Mata e a Sociedade Brasileira de DST Regional Amazonas realizam uma programação referente ao Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Como parte das atividades estão os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. A gerente de infecções sexualmente transmissíveis da Fundação, Natália Loureiro, destaca a importância de fazer a testagem e ter um resultado rápido. O teste, ele geralmente, de HIV e de sífilis, que é realizado nesse de 30 minutos para sair o resultado, e conforme o resultado, a pessoa, no caso de positivo, já é encaminhada imediatamente para o SAI. Porque o nosso objetivo maior e principal é o diagnóstico precoce. Dentro da programação, na próxima sexta-feira, dia 6, acontece a oficina Sexo Mais Seguro. Pare, pense e use, no auditório da Mião Litaif, na sede da Fundação, nos horários das 7h30 da manhã, às 5 da tarde e das 6h30 da noite até 10 horas da noite, respectivamente. É uma oficina bem interessante, porque é um momento que a gente reúne profissionais de categorias diferentes, bem como as pessoas que é aberto à população, profissionais de saúde, os próprios associados da nossa Sociedade Brasileira de DST, que é Regional Amazonas, né? E estudantes ou qualquer pessoa interessada. O infectologista Alberto Chebabo comenta que ao longo dos anos foram promovidas diversas campanhas de conscientização e avanços em programas médicos foram conquistados. Além dos testes convencionais, tem os testes rápidos que são realizados, tem os testes que são feitos nos centros de testagem, né, que a pessoa procura um local específico na sua cidade e vai fazer o teste e consegue esse resultado no mesmo dia, na mesma hora, e ela ainda pode passar por uma orientação. Segundo o Ministério da Saúde, os estados do Amazonas e Roraima apresentam as maiores taxas de detecção de AIDS do país, com 40,8% e 29,1% dos casos por 100 mil habitantes, respectivamente, entre os anos de 2008 a 2018. No período de 2014 a setembro deste ano, mais de 8 mil novos casos de HIV foram registrados no Amazonas. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Arthur, antes da gente começar esse bloco com as notícias, as principais notícias dentro do último bloco do Band News Manaus, a Taone Costa, nossa colaboradora, nossa repórter aqui da Band News, que agora está pela manhã, que show, seja bem-vinda. A Cindy vai estar à tarde agora. De qualquer forma, a gente vai estar acompanhando o belíssimo trabalho das duas colaboradoras aqui da Band News Difusora FM. Ela passou recentemente na área da Manaus Moderna, se deparou com uma situação que a gente também nunca pensou ou alguma vez pensou que aquilo ali ia dar nisso.
Tem pessoas que estão consumindo drogas, criaram um local ao lado, na rua que vai dar exatamente o que o ouvinte falou, ao lado do mercado Adolfo Lisboa, tem uma escadaria, né, que vai dar na parte de cima, e na parte de baixo eles criaram ali com pallets, com lona, enfim, criaram ali uma área de fumódromo, uma Cracolândia. A Cracolândia Manauara está se formando naquela área da cidade. Poder Público, Secretaria de Segurança, Prefeitura, Governo do Estado, vamos ver essa situação na área da Manaus Moderna. É assim mesmo, sempre... Não, se a gente deixar, aquilo vai aumentar. Sim. Vai se transformar, estão esperando se transformar numa Cracolândia de São Paulo, Rio de Janeiro. Parece assim que estão esperando acontecer o pior para tomar uma providência. Então vamos fiscalizar aquela área da cidade. Não é de agora que a Polícia Militar e Civil tem prendido pessoas que cometem crimes naquela área da cidade. E agora estão criando uma Cracolândia Manauara naquela área. Então vamos ficar atentos para isso. E é um fluxo de muita gente todos os dias. E algumas pessoas, inclusive, estão com medo de passar por ali por conta dessas pessoas que ficam nesse pallet que montaram, uma residência para eles, né? Usam de teto a escadaria e ficam numa boa, né? De frente para o rio, tranquilamente fumando. A Tawane passou lá com a vozinha dela, fazendo compras, tá cheia de sacola. Espia, mano, é mais barato lá, eu sei. Saudade de ir por lá com a mamãe, sempre comprava por lá. E passando por lá é triste, porque tem muita gente que frequenta. Não é só a classe média baixa que frequenta aquela área, gente. É toda a sociedade que frequenta ali. Ali está o centro de abastecimento da cidade. Os comerciantes vão comprar ali para revender nos bairros. E se a gente deixar do jeito que está, porque é assim mesmo, é assim que gostam. Quem gosta? Por que é assim mesmo? Porque deixaram, afrouxaram? Ninguém entende. E outra coisa, a gente está num período em que vários transatlânticos estão chegando. Chegou um há pouco aqui no Porto. Imagina, pessoas de outros países chegando no Porto, querem fazer compra, querem levar uma lembrança, querem conhecer os produtos que tem aqui no Amazonas e chegam na escadaria e vê essa situação. Que imagem que o Brasil, que o Amazonas passa para outros países também. Eles vão dizer, eu cheguei no lugar errado, eu pensei que eu estava vindo para Manaus, no Amazonas, cheguei na Índia, porque é uma bagunça, assim. Ou seja, é do jeito que está, é assim mesmo, sempre foi assim e vai ficar por isso mesmo. Tinha um projeto para revitalizar aquela área, esse projeto não saiu. Foram feitos alguns ajustes por ali e por isso ficou. E a situação continua a mesma coisa. Situação precária para quem acessa as embarcações, ali a entrada e saída de Manaus, principalmente dos municípios, e a situação continua a mesma. E fico alerta aqui pela Band News Difusora FM. 9h47. Tem outras informações para você também. 27% dos manauaras pretendem gastar parte do 13º salário com pagamentos de dívidas, seguido de presentes e alimentação para as festividades de fim de ano. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL. Na comparação com o ano passado, aumentou de 22,42% para 27%. O percentual de trabalhadores que vão gastar ao menos parte do 10º com o pagamento de dívidas. As principais intenções de compras são vestuário, calçados e alimentação. Informações sobre o plano de conservação da Amazônia. Os detalhes com Alex Ferreira. O Itamaraty autoriza o Amazonas a captar recursos em negociação direta com o governo da Alemanha. O objetivo é a implementação de programas de conservação da floresta. A medida pode render ao Estado uma captação de 10 milhões de euros junto ao banco alemão KfW. O programa ainda será apresentado a outros países durante a Conferência do Clima da ONU, COP25, que ocorre na Espanha desde a última segunda-feira. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio acumulado de 50 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 18 horas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50, aumentou aí R$1. O sorteio acontece a partir das 8 da noite pelo horário
de Brasília. Destaque agora vem da capital federal com João Pedro Melo. Em uma sessão conjunta do Congresso, deputados e senadores tentaram finalizar a análise da lei que muda as regras para partidos políticos e para as eleições. No entanto, por falta de acordo e com uma grande obstrução, a sessão foi encerrada com a análise de apenas um dos itens que trancavam a pauta. O fato é que ainda não há uma nova sessão marcada, mas os parlamentares precisam liberar a pauta antes do dia 17 de dezembro, data em que está marcada a votação do orçamento para 2020. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, cobra celeridade com relação à pauta, já que Câmara e Senado ficaram parados por conta da análise de vetos no Congresso. Nem a Câmara nem o Senado, eles estão praticamente abrindo mão das suas pautas para votarmos a sessão do Congresso Nacional em relação aos PLNs. Então a gente tem que dar prioridade nisso. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda macacada. É isso aí, presidente. Vamos começar logo com o pensamento do dia. É o pensamento da Igreja Universal. Orar, sim. Oral, não. Dá pra inverter, Simão? Não dá. Orar, não. Oral, sim. É uma advertência que estou fazendo aos nossos ouvintes da Band News FM. Sei. Então, orar, sim. Oral, não! Ah, que pena, que pena. Ô, Simão, e temos também um predestinado para hoje, presidente? Temos. Vamos lá. Então, no torneio de... em Cruzília, Minas Gerais, teve um torneio leiteiro. Bem Minas, né? Um torneio leiteiro e as 3 vacas que mais produziram leite pertence ao produtor Fábio Leite. Tava comprado isso aí, Simão. Deu marmelada. Marmelada, pô. Com berçário, Simão. Como foi no berçário? Em Minas, né? Meu filho. Meu filho, você vai se chamar Fábio Leite. Vai virar produtor e vai produzir mais leite que as 3 vacas que mais produziram leite. Grande Fábio Leite. Ô, Simão. É um incentivo, né? É lógico. Chamar leite, o dono. É lógico, leite. Evidente. Ô Barão, você conhece a história do mineiro que conheceu o mar? Não conheço não. Como é que é? Porque eu tenho um mineiro que não conhecia o mar. Aí os amigos falaram, não pode, você tem que conhecer o mar. Aí levaram ele para conhecer o mar. Aí ele chegou na praia, ficou olhando para o mar, olhou para o mar e disse: já pensou se tudo isso fosse leite? Quanto queijo dá pra fazer, né, Simão? Ele ficou olhando pro mar, nunca tinha visto, olhou para aquele imensidão, mar. Presidente da Simão, hasta amanhã, Simão! Hasta amanhã, minha gente! Volta, criançada! 9h53. Nosso ouvinte fazendo a sua observação em relação à área central de Manaus, nosso ouvinte final de telefone 7127. Bem, alô amigos da Band News. Eu queria ressaltar que além dessa situação aí da turma que está se aglomerando para fumar drogas, poxa, uma situação triste, lamentável, é o nosso centro. Pense num centro da cidade que fede. Em todos os cantos que andamos, poxa, parece que estamos em cima de um pinico. Triste, mas a situação é realidade em algumas partes aqui da área central de Manaus. 9h53. O estado do Amazonas poderá receber 10 milhões de euros para a conservação da floresta. A reportagem é de Alex Ferreira.
Com a autorização dada pelo Itamaraty, o Amazonas poderá ser recompensado financeiramente por manter a floresta conservada. O modelo de financiamento ainda será apresentado nesta semana pelo Estado durante conferência do Clima da ONU, COP25, que ocorre em Madrid, na Espanha. Para o ambientalista Carlos Durigan, a medida ainda é insuficiente, mas importante, já que o Amazonas poderá ter controle nas ações de preservação. Não é suficiente, mas é um passo inicial importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção e ao manejo sustentável das nossas florestas no Amazonas. Então, acho que é um passo importante que se dá, né, nesse processo de estabelecimento de políticas coordenadas a partir do próprio Amazonas. As negociações poderão ser feitas diretamente com o governo da Alemanha, junto ao banco KfW, e render até 10 milhões de euros ao Estado. Em outubro, durante o Sínodo da Amazônia, que ocorreu em Roma e reuniu governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, afirmou que os cuidados com a floresta requer investimentos elevados. Apoiar a Amazônia tem um custo para que isso efetivamente aconteça. Nós precisamos de tecnologia, precisamos levar serviços básicos e essenciais para a nossa população. Com pobreza, não há como proteger a floresta. A autorização de captação de recursos do governo federal autoriza a Agência Brasileira de Comércio, ABC, dar apoio na construção do programa REDD+, Pioneiros Amazonas, que vai concentrar esforços no controle das emissões de gás carbônico, conservando a floresta e gerando renda para a população. Segundo o governador Wilson Lima, a proteção da floresta vai beneficiar principalmente a população que depende dela para sobreviver. E esse desenvolvimento sustentável para a Amazônia se baseia na dignidade do ser humano e na preservação daquele que está mais interessado em preservar a floresta, que é o povo que mora na floresta, é aquele cidadão que está protegendo uma praia onde sobem as tartarugas, os tracajás, aquele que está explorando de forma responsável. A proposta de implantação do programa foi apresentada pelo governo do Amazonas na última semana, em reunião no Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, em Bonn, na Alemanha. 9h56, as informações de esporte com Patrick Vieira conosco aqui no estúdio. Vamos começar falando de Iranduba, parece que tem atacante deixando o clube nesse fim de ano. Patrick, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara, e bom dia aos ouvintes. Tem sim, infelizmente, atacante Elise, uma das últimas daquele time que foi feita em 2016, se despediu oficialmente do clube em um comunicado nas redes sociais. Com a camisa do Hulk, a atacante foi tricampeã amazonense entre 2016 e 2018. Apesar do texto emocionado, onde ela agradeceu torcedores, diretoria e companheiras, ela não revelou seu destino. Elisa tem 21 anos e era uma das 6 que ainda restavam do elenco que disputou o Campeonato Brasileiro. E agora a maioria do time é composto por jogadores sub-18. A gente deseja aí uma boa caminhada para ela. Muito obrigado também por ter participado dessa história amazonense do time do Hulk. Fez um grande trabalho. Com certeza. E ainda falando do Iranduba, só que no masculino tem novo mister no Hulk. Isso mesmo, novo mister, novo técnico. Enfim, o Iranduba anunciou seu comandante estadual. Era o único entre os 8 times que vão disputar o Campeonato Amazonense de 2020 que ainda não havia fechado um nome. Charles Guerreiro é o novo mister e tem passagens pelo Flamengo como jogador e vasta experiência dirigindo clubes da região norte. Em 2014 ele dirigiu Princesa dos Solimões. Ele será oficialmente apresentado no dia 2 de janeiro, a menos de um mês de estrear no Amazonense. O Iranduba estreia no dia 22 contra o Nacional na Colina. Agora, mister por causa dessa onda do Flamengo, do Jesus... Agora os técnicos são chamados de mister também. Meu bem, desculpa aí. E, Patrick, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Nacional é o nosso representante. Como é que irão ficar aí os jogos? A equipe amazonense, que está no grupo 6, na cidade de Rio Claro, estreará no dia 3 de janeiro às 6h15 contra o Paraná no estádio Benito Agnello Castellani, 6 da tarde, tá? Na sequência, a equipe amazonense joga no dia 6 às 4 horas da tarde contra o Velo Clube de São Paulo, time da casa. A partida da primeira fase será a última partida da primeira fase será contra o RB Brasil no dia 9, também às 4 horas da tarde, no mesmo estádio. A tabela detalhada da Copinha foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol. Você pode conferir lá no site da Federação Paulista.
Recordista de participações entre os clubes amazonenses, o Leão da Vila Municipal voltará a disputar o torneio após 6 edições ausentes. Vale lembrar também nessa informação que o governo... Isso, aí, com né? certeza, né? O governo custeou as passagens aéreas da delegação Sub-19 do NASA na Copinha. Então é muito bom ver o governo dando esse incentivo, né? Acho importante porque já tivemos anos em que equipes não foram disputar essa competição por conta da falta de patrocínio. Isso mesmo. E que isso vira uma rotina para o nosso futebol amazonense. Não só o Sub-18, não só o Sub-20, mas também o profissional que venha ter esse incentivo dos nossos gestores municipais e estaduais. Sei não, acho que o governo ficou com a consciência pesada, diz que ia fazer aí o repasse de recursos públicos para uma pelada aí que acontece, já acontece todos os anos na capital amazonense. Eu digo, não, gente, deixa eu aqui ajudar também o Nacional. Que bom, hein, gente? De qualquer forma, certeza. Que venha essa ajuda aí para o nosso time que vai disputar os Juniores de São Paulo. Patrick, obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Samara. Até amanhã, Arthur e os ouvintes. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora 10 em ponto na capital amazonense, finalizando o Band News Manaus. Antes, deixando informações para você que está circulando pelas ruas e avenidas da cidade. Tem via interditada por conta de uma obra da Manaus Ambiental, aliás, da empresa Águas de Manaus, é um reparo de adutora na Avenida Marciano Armon, trecho entre Humberto Calderaro e Maripiranga Monteiro, desvio e acesso local somente pela rua São Luís. Vale destacar que a via está sinalizada, tem máquinas e homens trabalhando da Águas de Manaus e tem agentes de trânsito também no local. Até amanhã, Samara. Tchau, tchau, gente. Fique agora com o Band News no meio do dia.